Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do Café Prosa e Saúde, um podcast que é um programa de extensão da Universidade de Rio Verde, do campus de Lusiânia. Eu sou o Thiago Dalina, fisioterapeuta e acadêmico do segundo período de medicina. Estou aqui com meu colega para receber os nossos convidados da noite. Se apresente, por favor. Muito obrigado, Thiago. Eu sou o Rafael, também sou acadêmico do segundo período de medicina aqui da universidade. É um prazer enorme estar aqui na presença da doutora Fabíola, do doutor Bruno. Muito obrigado pelo convite, Thiago. E duas grandes feras, né? Sim, então vou pedir aqui para eles se apresentarem. Por favor, professora, se apresente para nós. Eu sou a professora Fabíola Lini, eu trabalho aqui no campus de Lusiânia, na Universidade de Rio Verde, e eu sou professora de psicologia. Tenho minha carreira voltada mais para a área da reprodução, né? E eu fiz graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá e mestrado na Universidade Federal do Paraná, né? Em Fisiologia. E depois eu fui para Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu fiz meu doutorado. E desde então eu vim para Brasília, né, por motivos de matrimônio. Eu estou desde o início aqui na nossa universidade, aí, dando muita alegria e espero, né? Sim, certeza. E com a disciplina da histologia. Muito obrigado, professor. Pode se apresentar para a gente? Boa noite, obrigado pelo convite. Estou aqui com a professora Fabíola, aqui, minha colega. Sou professor da instituição há quase um ano também, dou aula de deontologia médica e de técnica operatória. Sou urologista, sou formado pela UNB, depois eu fiz residência em Taguatinga, cirurgia geral. Fui para o Hospital de Ipanema, fiz residência em urologia lá, fiz mestrado na Católica de Brasília. Sou doutorando de bioética pela Universidade do Porto. Então, estou aqui para trocar figurinhas para ver se a gente quebra os estigmas e dogmas dos homens, né? Muito bem. E aí o professor já indicou o nosso assunto, né? Nós estamos em novembro, que é o mês de conscientização da saúde do homem. Então eu vou quebrar aquele protocolo de primeiras mulheres e vou começar aqui com um bate-papo com o professor. Professor, Novembro Azul, o que o senhor pode falar para a gente aí sobre esse programa de conscientização? Assim, mexer com o homem é sempre complexo, né? Assim, o ser mulher, eu acho que é mais fácil, as meninas são mais fáceis, as mulheres, as idosas são mais fáceis, elas têm cuidados maiores, né? Autocuidado, né? Elas procuram médico preventivamente e quando estão doentes. E o homem meio que sempre fugindo, né? O homem é o Superman, né? E a capa está sendo gasta, então o homem tem que baixar alguns degraus, se aceitar mais e esse processo de saúde e doença, ele talvez dialogar mais com profissionais da área de saúde e talvez até com as suas companheiras, esposas e filhas, porque elas são as que nos carregam para os consultórios, né? Não para os pronto-socorros, entendeu? O senhor está quantos anos na área de urologia? Eu tenho 28 anos de formação e eu tenho 25 anos de urologia, né? Então, atualmente eu sou chefe do Hospital Regional do Gama, também da urologia, e eu mexo com muita coisa da saúde do homem, né? Tanto da parte preventiva como tratamento. E do tratamento a gente mexe muito com litíase urinária e doenças da próstata, né? O senhor tem notado uma mudança comportamental dos homens com o passar do tempo, de buscar de fato no hospital o tratamento ou a prevenção? Eu acho assim, o homem ele sempre foi meio expulso dessa situação, mas principalmente com a geração de vocês para baixo, eu acho que vai ter uma transformação cultural, talvez o homem vai preventivamente. Então, hoje em dia eu faço consultório particular, por exemplo, rede pública, não é muito incomum ter o idoso, ter o filho e ter o neto. Então, para mim, o neto ir no consultório com 13, 14 anos para procurar saber sobre sexualidade, doença sexualmente transmissível, gravidez indesejada e o autocuidado, né? O urologista hoje em dia ele está como se ele fosse um ginecologista para a mulher. Normalmente a mulher procura o ginecologista e depois ele indica o cardiologista, o neurologista e assim sucessivamente. Então o meu papel não é só achar doença. Talvez eu seja o gestor da saúde mental e física, emocional e sexual do homem, né? Então o papel do urologista
o urologista saiu do armário e os homens saíram do armário. Assim. E aí com isso a gente aumentou o pool de doenças, de espectro de doença e de gasto também relativo a essas pessoas, né, que até então não estavam, né? Não eram rastreados, no caso, né? Exatamente. E no caso, assim, o Novembro Azul, ele vem com a prevenção de quais tipos de câncer? Qual é a predominância dos cânceres, né, de câncer no homem? Na verdade, a gente não vive de novembro, né? A gente vive de janeiro a janeiro. Então, em 1999, historicamente, lá na Austrália, alguns homens se reuniram e aquele fundraising, né? Levantamento de fundo, né? De parte financeira, eles resolveram colocar bigode, que é meio mustache, e aí eles começaram a juntar dinheiro e aí para poder fazer uma campanha de conscientização. No Brasil chegou aqui em torno de 2007, e aí no Brasil ficou meio bonito também no SUS, governo federal, estadual, Novembro Azul, que a doença é a próstata, né? Aí tem Setembro Amarelo, que é o suicídio, Outubro Rosa, que é a parte de mama, né? de mulher, e Dezembro Laranja, que seria doenças da pele. E aí cada mês aparece. Provavelmente cada mês vão ter que ter mais do que uma doença, porque, mas assim, Novembro Azul, só de um modo geral, a gente não fazia rastreamento, muito menos prevenção para câncer de próstata, porque era uma coisa meio... parece que os gestores públicos não queriam que isso aí aparecesse, porque isso aí tem um consumo de dinheiro, né? E muitas vezes tira dinheiro de uma coisa e coloca em outra. E aí, de mais ou menos dos últimos 5 anos, eu acho que ficou meio, não sei, eu até acho que tem um certo exagero. A gente não deveria ser só Novembro Azul do câncer de próstata. A gente deveria ser Novembro Azul das doenças da próstata, por exemplo, entendeu? Que aí o câncer da próstata é um deles. Aí pode ter prostatite, que seria inflamação, e pode ter aquele HPV, que seria uma doença benigna da próstata, que causa obstrução e a pessoa sente sintoma relativo a isso também. Então, nesse universo de condicionar apenas a câncer de próstata, na verdade tem outras doenças do mesmo órgão correndo em paralelo, né? Que eu também não deixo de achar menos importante, né? Esse rótulo de câncer, ele aumenta o sarrafo, a pessoa já dói no osso, né? Mas talvez eu comente mais na frente, câncer de próstata não é esse bicho-papão que a imprensa agora tenta, antes escondia e agora virou a nova ordem, a partir de 50 anos, todo mundo rastrear e procurar, porque se procurar demais vai achar. E um fenômeno interessante, 70% dos cânceres de próstata, pacientes diagnosticados, eles vão morrer de outras coisas. Eles não vão morrer do câncer da próstata, eles vão morrer com o câncer da próstata, não sei se vocês entenderam. Então não é uma notícia fatal, como é o câncer de pulmão, o câncer de estômago. Uma vez dado, provavelmente 6 meses, 1 ano sem tratamento, o desfecho é morte. O câncer da próstata, normalmente a gente carrega isso, e aí também não vale a pena dar hiperdiagnóstico e hipertratamento. Eu falei demais, mas... Deu para entender. Então, no caso, o câncer de próstata não tem uma mortalidade muito alta, no que eu entendi. Como o câncer de próstata, fora os cânceres da pele, que o mais comum é o câncer da pele e não melanoma. Eles são mais frequentes. E aí o segundo, do masculino é o mais prevalente. Então a gente tem praticamente 53 mil cânceres de próstata por ano no Brasil. Já foi 40, 53, e como tem essa super procura, nos próximos anos, o INCA normalmente ele faz a estatística de 3 anos. Mas assim, vai ter muito câncer de próstata, mas em torno de 10 a 20 a 30% são mortais, são fatais. Então os outros talvez não precisem de tratamento nenhum, talvez só acompanhar. Por exemplo, países nórdicos, Suécia, Finlândia, ele dá o diagnóstico e ele acompanha sem tratamento. Então é uma coisa meio louca para a população, né? Deu o diagnóstico de câncer, fica todo mundo tremendo e começa a achar que vai morrer daquilo. Mas o câncer da próstata não é tão monstruoso como... Eu não estou falando que tem baixo incidência ou prevalência, tem alta. Mas normalmente é uma câncer da terceira idade. Paciente idoso, né? Você falou na questão, né, que se eu pensar, né, historicamente, essa questão de talvez haver uma subnotificação por conta, né, hoje em dia, por conta dessas campanhas de Novembro Azul, você acha que essa notificação aumentou por conta das campanhas, ou você acha que isso é progressivo com o aumento populacional?
Assim, na verdade o câncer de próstata ele acontece no homem, né? Não tem como acontecer diferente, né? Porque só o homem tem a próstata, que é um órgão que fica abaixo da bexiga. Como começou a ter essa conscientização, teve mais acesso. Por ter mais acesso, aí a gente fez mais PSA, que é um exame de sangue, que é o rastreador. Talvez ele tenha mais contato com o urologista que sou eu, aumentou o número de urologista também. E aí faz o exame da próstata e tem um exame novo chamado ressonância, um exame muito caro, que não está aberto para todo mundo, mas diferente da ecografia, que era só um filminho, essa ressonância, que é um exame que você entra num tubo e fica lá 30, 40 minutos, né? Ele dá mais ou menos uma chance maior de ser câncer de próstata. Por conta dessas três coisas, gera mais biópsia. Para dar diagnóstico de câncer de próstata, tem que gerar a biópsia de próstata. E aí, dessa biópsia de próstata, aí aumenta a chance de ter câncer de próstata. Então, eu acho que a gente está dando muito diagnóstico e, por conseguinte, muito tratamento para coisas que, de repente, não sou contra procurar. Eu sei que, dependendo ali, pode causar morte iminente, recente, mas eu acho que a gente tem que ter uma saúde maior relativa àquelas doenças que eu te falei. Então, de uma maneira direta, te respondendo, talvez é melhor a gente fazer exercício, parar de fumar, comer coisa mais normal, porque 70% dos cânceres de próstata vão morrer ou de infarto ou de AVC. Então, se a gente jogar a prevenção nisso, talvez a gente diminua aquele outro lado meio estigmatizante, né? Assim, aterrorizante, que o câncer vai te matar. No câncer da próstata essa frase não cabe, sabe, Fabiola? Mas eu acho que o grande problema não é tanto o final morte, mas é exatamente a função sexual, que eu acho que é uma das coisas que acaba interferindo e vira, né, o estigma, e como é o carro-chefe dos homens, né, mostrar uma virilidade, Isso aí. talvez seja um grande problema nesse sentido, né, o câncer de próstata. Professora, mas a senhora acha que essa questão sexual está mais ligada ao tratamento, ao pós-tratamento de um câncer? O que seria assim, o que afetaria a função sexual do homem nesse caso? A próstata em si, né, ela é uma glândula ali que ela faz uma composição do líquido, né, seminal. Mas o grande problema mesmo, quando você faz o diagnóstico e tudo mais, né, do câncer de próstata, seria o tratamento em si. Você tem que fazer a remoção, não sei os casos mais sérios com questões médicas aí, mas pensar num tratamento ali de uma quimioterapia, uma radioterapia, que seja, né, efetuada no paciente, aí você afeta a fertilidade por conta da questão do tratamento. Agora, a questão da disfunção sexual, não sei nada que isso afeta, não sei. Eu acho que não só a infertilidade, mas como a mutação dos gametas também, né, que poderia levar a uma situação de estar passando um gameta que não está saudável. Seria um medo também? O problema do tratamento é que ele afeta, quando você faz o tratamento da quimioterapia ou da radioterapia, ele atinge qualquer célula do corpo. Por mais que a radioterapia, eu não sei como que é feito, mas, por exemplo, você pensar que você coloca o aparato lá para proteger, né, os órgãos íntimos, mas a próstata e o testículo ali, ele está totalmente ligado. Então não tem como fazer uma proteção. Então, na época do doutorado, a gente trabalhou com indivíduos que faziam tratamento com câncer de próstata e a gente avaliava a fertilidade no testículo e como que a gente poderia tentar, assim, ver uma chance de recuperação. E a gente pegou, durante anos, vários indivíduos, né, fomos coletando aí o testículo. Não tem uma efetiva recuperação do espermatogenes. Isso é afetado de forma permanente. Então, normalmente, quando o paciente vai para esse tratamento, é até indicado que faça um congelamento. Que é um procedimento completamente caro, né? Muito Eu não caro. sei, hoje em dia se barateou, é igual congelar óvulos, né? Se congelar óvulos, você tem que pensar que o início do tratamento é caro, mas você tem que manter um banco mensal daquilo, né? É efetivamente caro, não é para qualquer um. Então, a mesma coisa que eu acredito que seja para células gaméticas masculinas. Doutora Fabiola, um tabu que permeia, né, a sociedade
até hoje é a questão da perda da função erétil. Isso, inclusive, diante das falas ditas anteriormente, acredito eu que era um dos fatores que muitos dos nossos pais, avós, não procuravam o médico, né, diante dos primeiros sintomas, né, justamente guiados pelo medo. A sociedade contemporânea, né, a nossa geração, nós já temos conhecimento de que isso na prática não é tão exata. Afinal, é mito ou verdade? Pacientes que realizam a cirurgia retirada da próstata perdem a função erétil ou não? Essa é a pergunta do milhão, né? Porque, assim, é aquela coisa, né? A gente chama de trifecta. Trifecta é o quê? É você ser curado do câncer, não ter disfunção erétil depois do tratamento e você não ter incontinência urinária. Então, são os tripé aí que está acontecendo. Se a gente pegar uma população acima de 70 anos, que eu estava comentando, que tem maior chance de câncer de próstata, se você fizer um screening e se fizer um tratamento, porque assim, o câncer de próstata, a maioria das vezes é meio indolente, mas pode ser fatal e pode ser grave. Mas Sim. A maioria, 2 vão bem e 1 vai mal, né? Então os 2 que vão bem acabam pagando o preço Sim. do estigma da doença. Mas o tratamento, independente da idade, ele é um trator que passa sobre você, entendeu? Então se você fizer cirurgia, hoje em dia com técnica robótica, vende-se o produto que você vai fazer uma cirurgia minimamente invasiva Sim. e você vai preservar o envoltório da próstata, que é um feixe neurovascular, tem vários nervos lá, que são chamados nervos erigentes. Então se você entrar com a técnica que só tira a próstata sem mexer muito na casca, nos envoltórios, Sim. provavelmente você vai preservar. Agora, o nosso cliente é um cara que tem 60, 70 anos. Ele já não é essa coisa toda, sim. mas na cabeça dele ele é o grande namorador, né? Sim, sim. E aí, assim, eu estou falando de cirurgia, mas radioterapia também, como a professora Fabíola falou, a parte de fertilidade, a parte de disfunção erétil, porque os nervos são sacrificados, quimioterapia, imunoterapia, tem um tipo de radioterapia que a gente joga umas sementes de iodo, de ouro dentro da próstata, chamado braquiterapia, que também é um tratamento local. Então, todos os tratamentos de câncer de próstata, eles são causas de complicações, entendeu? Não é só o câncer em si, o problema é onde o câncer está. E aí, assim, para você ter uma disfunção erétil de um câncer de próstata, tem que ser uma doença muito gritante, muito invasiva, que baixa a qualidade de vida, e a gente sabe daquela pirâmide de necessidade, a parte sexual, que até então era o primeiro andar e era a prioridade, a pessoa fica querendo resistir mais do que ter prazer, entre aspas, entendeu? Então, eu acho que esse tabu aí tem que ser quebrado, função erétil tem que ser preservado desde quando é garotinho. A gente tem como tem saúde mental, tem saúde da próstata, tem saúde do testículo, a gente tem coisas que nos tirem da química, das alimentações oxidativas e de obesidade, de sedentarismo, aí seria a saúde do testículo. Uma coisa, por exemplo, que tem a ver e não tem a ver é usar celular. Eu falo para meus pacientes, isso há 20 anos, se você usar esse celular, se você colocar no bolso, provavelmente vai ter alguma coisa eletromagnética que vai perturbar a tua corrente sanguínea. E se você usar na calça jeans, ou na calça de trabalho, vai estar emitida ali para o testículo, e aí a tendência a celulite, de Sertoli, ele é muito sensível, né? A temperaturas, a condições extremas, então eu acho que paga-se um preço também disso. Então o troféu seria função erétil plena, mas eu como urologista, a gente tenta desvendar a verdade e falar assim, não é tão bonito porque já não é bonito, né? E aí, complementando, a gente faz uma cirurgia de próstata e depois o paciente alega que ficou pior, mas já era ruim. Então ele me bota como vilão de uma coisa que já estava acontecendo há muito tempo, entendeu? Só quem sabe disso é a esposa dele, né? Mas eu acredito que a parte psicológica, na verdade, porque daí, querendo ou não, é o sintoma do câncer, não? O fato de estar mexendo na parte reprodutora, né? Da próstata em si. Aí, esse processo de tratamento de câncer derruba, né, o psicológico da pessoa. A gente sabe que ereção é mais o sistema nervoso ali, né? Simpático e parasimpático, mais de outras questões. Então, a disfunção em si, eu acredito que não é o grande problema da prostatectomia, né, do tratamento em si, mas é o psicológico do paciente, eu acho que hoje em dia. E isso,
igual o professor Bruno falou, que a maioria dos cânceres são já com idade já avançada, é o tal do paciente bota muita fé que ele tem uma vida sexual muito ativa e não tem. Não tem, né? Ele é um grande mentiroso. Começamos a falar de tabus, então eu vou falar um pouquinho sobre o rastreio. De fato, qual a idade que é indicada para começar a rastrear esse câncer? Os exames, algum exame substitui o exame de toque, que é o temido pelos homens, né? Assim, em termos de rastreamento, a gente fala que é um rastreamento secundário. Eu não tenho, por exemplo, para de fumar e aí não vai ter câncer de pulmão. No câncer de próstata não tem alguma coisa que eu faça que lá na frente vai ter menos, entendeu? Já foi tentado tomate, licopeno, o que você quiser, entendeu? E parece que os últimos estudos, não sei se é anedótico ou não, mas fala que quanto mais você tiver relação sexual, e se você tiver 20 relações no mês, provavelmente você vai ejacular, e aquele ejaculado que se ficar preso lá, teoricamente ele funciona como um fator de risco para carcinogênese. Então a gente até brinca, fala assim, ó, vai ter relação sexual. Aí para ter relação sexual, o camarada tem que perder a barriga, fazer atividade física, tomar sol, gostar da parceira, né? Ou do parceiro, o que seja. E ele tem que estar disposto a ter relação sexual. Não adianta você trabalhar o dia inteiro e querer ter relação sexual 2 horas da manhã. Então, mesmo porque a testosterona no pico é matutino, né? Então o ideal, um lembrete para os homens, é ter relação quando acordar, entendeu? Em termos do rastreamento, como é secundário, eu acho que vale a pena fazer um PSA, fazer uma ecografia da próstata e depois fazer um toque da próstata. A gente primeiro pede exame, conversa, para um segundo momento a gente fazer um exame que não é tão invasivo. Pra vocês terem ideia, um exame da próstata demora 10 segundos, entendeu? Tanto é que a gente pega o paciente que nunca fez o exame e faz o exame, ele meio que olha pra gente e fala, doutor, é só isso, né? Porque ele criou na cabeça que era alguma coisa... E aí assim, o toque, ele já foi muito importante porque até então não tinha o PSA, que ele é uma glicoproteína que é a melhor de rastreamento de câncer. Se a gente pegar 18 cânceres detectáveis que tem um rastreamento sanguíneo, por exemplo, mama, pâncreas, fígado, testículo, né? O PSA ele é o melhor de todos, tanto para dar o diagnóstico como para fazer o acompanhamento pós-tratamento. Então, se eu tiver um PSA que o normal é até 4, a chance de ter câncer de próstata é pequena, mas se eu tiver entre 4 e 10, aí 1 em cada 4, 25% vão ter câncer de próstata. Se é acima de 10 um PSA, 50%. Se o paciente tem paciente do Hospital do Gama que tem PSA de 50 mil, o diagnóstico dele é câncer de próstata avançado, porque a célula tumoral ela produz isso. E a célula tumoral ela é dependente da maquinaria do testículo, porque o testículo produz a testosterona. Então eu falo que a testosterona é o combustível da próstata, tanto da doença benigna como do câncer. Se a gente, depois que detectar o câncer de próstata e a doença for localizada, já estou adiantando, mas o tratamento localizado seria a cirurgia e radioterapia. A doença localmente avançada, aquela doença que já está partindo daqueles envoltórios, ou a metastática, que é a doença à distância, a gente tem que juntar talvez a quimioterapia, uma imunoterapia ou hormonioterapia. Eu tenho que fazer uma droga contra a testosterona. E aí cai nesse circuito que a gente falou que análise RH, GH, então, e aí quer dizer, a tendência é a pessoa virar hipogonádica, ele baixar a hipotestosterona. E aí com isso ele perde o interesse sexual, ele começa a ficar mais gordo, ele tem mais chance de ter fratura patológica, entendeu? Ele começa a ter depressão, né? Questões também, né, com relação ao tratamento, que não é bem a disfunção erétil, mas a falta de apetite sexual, gerado pela baixa testosterona, gerado pelo tratamento às vezes hormonal. Isso, a própria idade, né? Porque os hormônios são tudo ali. Agora o rastreamento, só para aproveitar, é a partir de 45 anos, em paciente que não teve câncer de próstata na família, no primeiro grau. Ou o pai, ou o irmão, ou o filho não vai ter. Ou a partir de 40 anos, quem teve alguém na família, de preferência alguém que já morreu disso, porque aí seria aquele grupo lá com chance de morte. E o negro é uma doença étnica que é mais comum no negro. Então a doença no negro, ela é mais rápida, é mais grave, entendeu? Então fica a mensagem que o Brasil ele tem uma mistura de raça, né? Então quase todos nós somos
negros, né? Geneticamente, se a gente for ver, sempre tem um. Então, todos nós temos uma chance de ter câncer de próstata do que aquele branco europeu, caucasiano, né? Perfeito. Doutor, então, só para recapitular e deixar claro, havendo histórico de câncer na família, câncer de próstata, a partir dos 40 anos. Isso. Não havendo, a partir dos 45 anos. Isso. Exame padrão ouro. PSA, Sim. ecografia da próstata e o toque, que era o tripé do câncer da próstata. Dos últimos 5 anos acrescentou um quarto, que seria a ressonância magnética, tem um nome feio, multiparamétrica com contraste. Essa ressonância, que eu já falei que vocês entram no tubo, vou lembrar que tem paciente meu que tem 5% tem claustrofobia, não quer entrar no tubo porque ele vai passar mal, tem que sedar o camarada, mas quando injeta o contraste na corrente sanguínea, a célula tumoral ela fica mais pintada, e a gente dá uma classificação chamada PIRADS. Como tem um tumor da tireoide que é TIRADS, da mama que é BIRADS, da próstata é chamado PIRADS, e a gente classifica 1, 2, 3, 4 e 5. Isso é um laudo do radiologista, que acrescenta a gente. 1 e 2 a gente não faz nada, 3 talvez, 4 e 5 a gente gera a biópsia da próstata. Então tudo que a gente está falando de maquinaria, de investigação, é para no final indicar ou não a biópsia da próstata. Porque a partir dali não tem como olhar um paciente e falar, ele é negro, ele tem um PSA XYZ e o toque é assim assado, eu não tenho como assegurar que é câncer de próstata, eu preciso fazer uma biópsia. Que é um exame invasivo, que custa dinheiro e tem algumas complicações, porque eu estou biopsiando um camarada 60, 70 anos com outras comorbidades, entendeu? Então, e para fazer essa biópsia, a gente introduz um aparelho no reto e transfixa o reto. Eu corto o reto com uma agulha fina e tiro um pedaço da próstata, que aquilo ou que não contamina a próstata. Então, tem um risco de 5% desses pacientes de ter uma infecção grave pós-biópsia. Então, você vê que esse cenário aí não é muito, que eu falo, melhor você ter a saúde do homem a partir de mais cedo, talvez o seu pai te leve lá comigo, depois a gente se conhece, de ano em ano, no máximo uns 2 anos a gente se encontra, e aí eu vou entregando conforme a faixa etária e as doenças mais prevalentes. A próstata, 40, 45, também não está errado os 50 anos, entendeu? Sim. Eu tenho um paciente que fala assim, doutor, para que eu vou te procurar que você vai achar doença em mim? E eu achando doença, eu sou meio refém da medicina tradicional, que é causar, né, achar doenças até onde não tem, e a gente depois propõe um tratamento e bioeticamente a gente pode ir devagar, entendeu? Uma boa conversa, um acolhimento melhor, entendeu? E a gente vai aos poucos conforme a necessidade. Eu acho que isso aí é mais impactante do ponto de vista pessoal e coletivo, né? Porque se a gente fizer campanha, vocês terem ideia, um tempo atrás era proibido fazer campanha. Inclusive, hoje em dia, eu não posso chegar na televisão e fazer um alarde em relação ao câncer de próstata, porque de 100 pode virar 1000, e sem necessidade. E aí, quer dizer, a gente não tem aparato para aguentar essa estrutura pesada, entendeu? No caso, o senhor tinha comentado sobre um aumento de gasto, né, dos cofres públicos em relação ao câncer de próstata. Não seria essa adição do PSA? O PSA é um exame caro? Não, o PSA já foi caro, já foi 300, 400 reais, hoje é 80 reais, ficou muito barato, né, assim, comparado ao que era antes. E o PSA ele foi descoberto no Japão há mais ou menos 20 ou 30 anos, começou a ter uma série de estupro lá no Japão, e aí quando foram ver as vítimas, eles coletaram lá o sêmen, e aí do sêmen acharam essa glicoproteína, o PSA, e aí ela é própria do homem, e ela praticamente é específica por isso que é PSA, que é antígeno prostático específico. Então ele, assim, uma vez aumentado, ou é prostatite, ou é próstata aumentada, ou é câncer de próstata. E aí a gente meio que adora o PSA, faz parte da rotina. Agora o PSA, você tem que ser dosado num ambiente que você esteja ali sem exercício físico, sem relação sexual, pelo menos 5 dias de jejum, entendeu? Você não pode domingo extravasar e segunda-feira dosar o PSA. Você tem que dar um tempo, porque tem muito falso positivo, entendeu? Então é uma amostra de sêmen? É uma amostra de sangue. Na época do Japão foi descoberta do sêmen, mas é uma própria do sangue, né? Tem uma dosagem de um nanograma por ml, é uma coisa ínfima e antigamente era muito tecnológica, agora tem muito kit que já... Agora o que ficou caro foi ressonância, que são os gargalos, e em segunda instância a biópsia. E aí depois com o diagnóstico na mão, esse disparo de cirurgia e radioterapia para doença localizada, de hormonioterapia, quimioterapia e imunoterapia na doença médio avançada.
Então, quando tem muito tratamento é porque não tem um tratamento efetivo. E a gente chama de multimodalidade, porque é quem que entra aí? O urologista, o oncologista, o radioterapeuta, o radiointervencionista, né? E aí uma equipe completa, com as suas complicações da doença e do tratamento, entendeu? Por exemplo, paciente com câncer de próstata pode invadir ali a base da bexiga, que é onde chega o ureter. Lembra? Tem um rim, tem um canudinho que é o ureter e chega na bexiga para a gente estocar xixi e jogar para fora. O câncer ele pode crescer ali na base da bexiga e obstruir os ureteres, e aí o paciente cursar com dilatação e perda renal. Então vai entrar quem? O nefrologista. Eu vou fazer diálise num paciente com câncer avançado, em detrimento de um outro que de repente tem uma doença com um rim que seja recuperável. É uma questão bioética grave que tem a ver com alocação de recurso, mas eu acho que todo mundo tem que ser tratado, como a professora Fabíola falou. Tem um estigma do câncer. Ter câncer é um negócio que nos arrepia ainda, mas tem câncer que é curado, né? Então o câncer da próstata, para tentar terminar aqui, quando ele é localizado, independente do valor, do que vai ser, deixar de ser, ele tem 90% de chance de cura. Então, por um lado, existe um hiperdiagnóstico, hipertratamento, mas uma vez detectado, com, por exemplo, robô, 90% de cura, qual é o tumor que você tem isso? Agora, se ele passar para o lado mais avançado, que é aquele camarada que não vai, que não frequenta, entendeu? Que foi agora e volta daqui a 10 anos, aí o PSA dele está 2, de repente o PSA vai para 80, ele perdeu tempo. Eu acho que esse paciente que a gente tem que fazer a rotina, não só da próstata, não enxergar uma pessoa como só próstata, é um conjunto da obra, né? Por isso que é interessante, igual você falou, né? O urologista ele se tornou um ginecologista, né? O que é para as meninas ginecologia É o urologista, exatamente. fazer esse acompanhamento, acho que é essencial. Exatamente. Nós falamos um pouquinho sobre a idade, você pode elencar mais alguns fatores de risco? Falamos sobre a raça negra também, né? Tem doenças do câncer de próstata em criança, mas aí são rabdomiosarcoma da próstata, aí já é uma entidade lá histológica mais rara, mas só para lembrar que tem criança que tem isso, entendeu? E aí o tratamento também é cirúrgico, é radioterapia na criança, mas é doenças raras. Sim. E aí depois a gente, pacientes que mexem com poluição, com muito indústria têxtil, muito poluente, aumenta a chance também. Mas o fator de risco é a idade e ter testículo. Tanto é que um camarada que perdeu os 2 testículos, que é o eunuco, ele vai ter uma grande desvantagem na vida, mas por outro lado ele não vai ter câncer de próstata. E dos últimos 5 anos também, como a ciência evolui, são 2 doenças que mais estuda no mundo. É o melanoma, que é o câncer de pele, né, grave, e o outro é o câncer de próstata. Por quê? Porque como ele não mata, ele maltrata. Então, o paciente de câncer de próstata, aqueles 30% que vão mal, ele não morre da noite para o dia, ele demora 10, 20, 30 anos com câncer de próstata. Por isso que ele cai naquela instituição de multimodalidade, entendeu? E dos últimos 5 anos, câncer de próstata, em 10% tem fator familiar. Então, cada vez mais agora faz estudo genético daquela família. Normalmente é o quê? É um paciente branco que teve doença precoce, que seria do negro, ele não foi no branco, e que tem desfecho negativo, entendeu? Então, esse paciente, ele provavelmente, os familiares homens têm que ser rastreados, porque provavelmente ele vai ter um componente familiar ali que não vai preservar ele. Aproveitando também, tem vezes que a gente tira ou a biópsia ou o exame de sangue, que é chamado biópsia líquida, está andando para isso. Sim. A gente muitas vezes consegue criar um prognóstico que aquele paciente tem grande chance de ter câncer de próstata. E aí muitas vezes, como tem a Angelina Jolie que tirou a mama porque ela tinha uma grande chance de câncer de mama e de ovário, tem vezes que preventivamente, hoje a coisa mais moderna é você tirar a próstata daqueles fatores prognósticos piores para evitar que o pior não venha, né? Então, sim. Professor, para a gente fazer umas considerações finais aqui, o senhor indicaria então que a importância de criar uma consciência da saúde do homem, né? De como as mulheres fazem, né? Levar desde cedo no urologista o filho já para acompanhar esse desenvolvimento seria uma solução possível aí para esse problema? Eu acho assim, o homem ele faz parte, ele entrar no grupo, né? Entra no grupo. Se sinta bem, não se sinta doente. Confie no seu médico, que é a palavra que mais, né? Assim, a gente quer escutar que o paciente confie na gente, entendeu? Seja justo, né? E fazer consideração, por exemplo, pacientes que andam de bicicleta, por exemplo, ele fica naquela selaria,
E aí ele espreme a próstata e produz mais PSA. E ele tem mais queixa relativa à parte genital. Ele me procura mais. Aí ele me procurando mais, eu descarrego lá o PSA, a ressonância, a biópsia. Eu tenho mais câncer de próstata do que o que não anda de bicicleta, mas a bicicleta não é fator de risco, é porque ele precisa mais, entre aspas. Se ele tiver mais acesso, ele vai dar um diagnóstico precoce com um tratamento perfeito, entendeu? Aproveitar também, tem a mulher da próstata, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Mulheres trans, né? Ah, sim. Homens que viraram mulher e carregam a próstata, porque você pode trocar a identidade ou pode até a parte genital externa, mas a próstata continua. E eu participo de comunidades de WhatsApp de médico e todo mundo acha engraçado. De engraçado não tem nada. Essa paciente, normalmente, na transformação dela, ela tomou hormônio feminino, que aquilo lá deu uma calada, porque o hormônio feminino é contra a testosterona. Então ele deu uma amortizada na chance de câncer de próstata, mas depois esse câncer ele pode vir em rebote. E aí muitas vezes é doença grave. E aí lá em São Paulo, na USP, já tem médicos urologistas que tratam de mulheres com próstata. Também é um negócio meio, cada vez mais a gente tem que perder o preconceito. Sim. Porque a doença, ela não... E aproveitar também, eu tive um paciente há um tempo atrás que era homossexual assumido, e aí isso tem tempo, tem mais de 15 anos, né, de agora. E aí sempre eu vou operar câncer de próstata e a esposa ela fica meio escanteada. E nesse caso do 15 anos atrás era um parceiro que ele exigiu que fosse assistir a cirurgia. Ele só ia deixar o parceiro fazer a cirurgia se ele pudesse acompanhar no transoperatório. Então eu e meu colega operando e um companheiro lá do lado vigiando, entre aspas, porque ele estava preocupado com preserva o nervo, entendeu? Então muitas vezes o casal homossexual tem mais cuidado do que... E eu fiz uma publicação recente, depois eu vou, tomara que vai ser publicado, né? Que eu estudei as mulheres do tratamento do câncer da próstata, porque o homem ele é o centro do universo, todo mundo fica preocupado com a disfunção erétil do homem, né? Não é? E esquece a esposa, o companheiro, o amante, o que seja. E aí, por tabela, é chamado doença do relacionamento. Quando você atinge uma doença e por tabela o outro pesca negativamente, então é chamado sexless marriage, é casamento sem sexo. Então não vai ter a plena capacidade erétil, mas vai ter o companheirismo, que a gente é bem casado, né, Fábio? Então a gente sabe que muito melhor do que a doença é ter alguém que abaixa os fantasmas, entendeu? Então são coisas também que, assim, a câncer de próstata, como eu te falei, é apaixonante. A gente virou meio matador de próstata. Mas quem carrega a próstata é o homem, que é casado, que tem as necessidades. Então é um grande treinamento, um grande processo de humanização. Sim. Não é apenas o toque, você está pensando no toque, o toque é apenas o dedo, eu estou preocupado com um todo, entendeu? E está aumentando muito, né? Porque a sociedade está vivendo mais, depois do Covid virou um problema, porque as pessoas sumiram, e aí depois de 3, 5 anos, explodiu o câncer de próstata, entendeu? Perfeito. Partindo inclusive da fala, né, final, então é fundamental, né, que os companheiros, né, as companheiras apoiem, né, os seus parceiros. Isso é fundamental, participem ativamente. Exatamente. Né, para que o acometido ele sinta esse apoio, né, esse apoio emocional. Nós falamos muito sobre isso, né, que é fundamental. A questão emocional, como a professora Fabíola ela disse logo no início, ela pode afetar tanto quanto a cirurgia, isso, não é isso? Isso. Então isso é muito importante. Na verdade, o psicossomático acho que é mais, né, hoje em dia é fundamental mais que qualquer outra coisa, igual o Betinho falou. Tem alguma coisa que causa câncer de próstata? Sei lá, todo mundo fala só de alimentação saudável, mas a alimentação saudável está para tudo. Então, não ter hábitos fumantes, aqui, ó, questão do pulmão e tudo mais, mas no final das contas a vida é um balanço. Você tem que ter o prazer de comer um alimento não saudável, mas você ter um balanço na vida, porque afinal de contas é um psicossomático, acho que pesa. Sim. Doutora, a senhora adiantou parte da minha pergunta. Eu convido a justamente, né, dar a sua opinião acerca dessa temática. Qual o seu conselho para os homens, para as mulheres, na sua visão enquanto profissional? Como a senhora já disse, esses tabus eles têm que ser rompidos, né? Não condizem mais, né, com a sociedade contemporânea, né? A sociedade atual.
atualmente ela tem uma mente aberta, né? A ciência ela evoluiu. Qual o seu conselho para essas pessoas que ainda se nutrem, né, desses paradigmas? Qual a sua orientação para a libertação dessas pessoas? A libertação hoje em dia eu acho que é você, né, não sei nem como dizer, mas enfim, até o professor falou, você tem que fazer um acompanhamento. Acho que isso me abriu muito a cabeça nessa conversa aqui, que o homem realmente não faz esse acompanhamento, enquanto a mulher ela vai periodicamente na ginecologista, tudo quanto é alterações está relacionado aos hormônios sexuais, e a gente sabe como isso interfere, a gente já sabe, então a gente já procura isso. E da mesma forma acontece no homem, só que o homem ele acha que isso não é canalizado, não depende disso, que aquilo pode ser ignorado. Então eu acredito que esse acompanhamento com o urologista periodicamente aí é fundamental. E até o professor estava dizendo que os exames de rastreio baseados também com níveis de PSA, então a galera fica com o paradigma do toque retal. Sim. Não é pelo fato da doença. Eu percebo que as pessoas não querem. O medo é chegar no médico para levar uma dedada, desculpa a palavra aí. Os meninos brincam muito, mas com medo de gostar. Gostar do quê, gente? Quem tem que gostar é opção sexual que vem de antes. Não tem nada a ver com a dedada que vai fazer você gostar. Então, nesse sentido, eu acho que esse acompanhamento acho que é primordial mais que outra coisa, porque, igual o Bruno falou, se já tem os exames aí com níveis de PSA e você sabe que esses exames têm esse parâmetro constante, para que ficar preocupado com esse exame da toque? Que realmente é o grande medo, né, dos homens. Então, assim, a gente está finalizando aqui. Professor, explica aí pra gente como que o senhor dá uma acalmada no pessoal, como é que é essa hora? O pessoal chega muito nervoso, dá pra botar uma luzinha, beber, um aroma, uma velhinha aromática. Eu vou fazer 40 anos, né? Eu já passei aqui a entrevista toda olhando pra mão, senhor. Quem tem medo, né? Por favor, professor. Eu acho assim, isso eu acho que é muito pequeno perto do que, né, assim, a satisfação de chegar lá e ver que os exames estão negativos, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa superável. A gente está acostumado com aquele goiano, aquele mineiro, aquele nordestino, né? Que tem 80 anos e aí que a família leva e fica fazendo assim, um gestinho, não fala a verdade. A gente está evoluindo agora que a gente é obrigado a falar para o paciente, não tem o que esconder, entendeu? E como eu estou falando, 40, 60 anos já teve muita mudança comportamental e essa geração que é vocês estão entrando aí, acho que vai ficar mais fácil essa conversa, entendeu? Agora, não deixar de falar que é uma doença curável, quando detectada no início, e que o robô ele tomou conta, né? O robô tem mais ou menos 10 anos, é uma tecnologia americana, mas já tem outros países que fazem. E o robô ele é uma cirurgia que parece que o robô foi feita para urologia, tanto para a próstata, porque a próstata é muito escondida, como se fosse um videogame, e o rim também se beneficia, tumor de rim. Então, o robô ele preserva muita coisa. Antigamente a gente operava um paciente, ele ficava uma semana, 10 dias com sonda, 5 dias lá internado. Hoje em dia você opera, dá alta no dia seguinte, você tira a sonda com 3 a 5 dias. Então realmente foi uma revolução. E aqui em Brasília chegou a ter uns 5 anos, já temos 6 robôs aqui, então aqui em Lusiana ainda não tem, mas a UNRV, a proposta é ter lá no campus de Rio Verde, uma plataforma robótica que custa $1.500.000. Então, mas assim, do ponto de vista de enxugamento de pós-operatório, de o paciente ficar lá usando medicação, e corte menor, e cosmético melhor, eu acho que é a revolução, entendeu? Então, para terminar, eu acho que os homens têm que ir, os médicos têm que também quebrar preconceitos, né? O doutor do dedo, o doutor da dedada, ele pega no pênis. Não, o que eu menos faço é isso. Mas eu acho que a gente tem que quebrar as resistências, né? Por exemplo, médico tem muito problema, né, relativo a isso. Se a gente acha que a população tem preconceito, médico e dentista da área de saúde parece que fogem como se fosse o capeta em forma de guri, entendeu? Então, eu agradeço aí, né? Nós que agradecemos, né, professor? Muito obrigado. Professor Fabiola, muito obrigado. Rafael, muito obrigado.
Nós chegamos ao fim de mais um episódio do Café Prosa e Saúde. Se esse conteúdo te interessou, dá o seu like, se inscreve aí no canal, compartilha com quem você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima. Eu agradeço aqui, eu estou muito feliz de ter participado e mando um beijo para minha mulher Renata e minhas 3 filhas, né, que estão à minha espera. Eu gostaria de agradecer ao convite, né, para participar. Gostaria de agradecê-los também aos autores. Que conversa enriquecedora, né, não só para mim, mas para todos aqui presentes e certamente para os que irão assistir, né, este material. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, gente, também pelo convite. Foi muito produtivo, acho que foi uma conversa bacana. E muitas coisas aqui, né, que a gente discutiu que eu nem sabia, questões médicas e as facilidades, os tratamentos. E essa conversa desse tratamento, né, desse acompanhamento, a gente percebe que é fundamental. Né? Então, eu queria mandar um abraço para o meu esposo que já faz esse acompanhamento aí. Você já pode marcar consulta para ele. Ele vai chegar com uma garrafa de vinho, Verdade. e um Brian Adams. Brian Adams, é canadense, né? É isso aí.